Muito bom, vamos lá, a gente andar com a Amudalef, aqui no meio da página mais ou menos, Rabi Domer Af Ma'alim. Foi dito na Mishnah, Rabi falou se uma trumá, por exemplo, vamos pensar uma maçã de trumá, caiu em 100 maçãs de Hulin, Rabi fala que eu posso tirar a maçã de trumá e comer o resto. Mesmo no Shabat é permitido fazer isso. Assim, a Bíblia falou para a gente na Mishnah. Pergunta Gemara, Vemai, a Kametakin. Pergunta Gemara, olha, por quê? Por que é permitido fazer isso? A priori, eu estou consertando as frutas que estão lá. Enquanto a fruta de trumá está misturada lá no meio, eu não posso comer, só o Cohen pode comer isso, outras pessoas não podem comer. E se a trumá está impura, então ninguém pode comer. Então, pergunta Gemara, na hora que eu tiro uma das frutas, que eu vou considerar ela como uma fruta de trumá e vou liberar as outras 100, eu estou consertando a comida. É como se eu estivesse cozinhando, é como se eu estivesse produzindo essa comida no Shabat, e deveria ser proibido. Responde Agmará, Rabiuda que Rabliezer firarei. Rabiuda, ele segue a opinião de Rabliezer, de Amar Trumá Be'eina Marta. Rabiuda segue a opinião de Rabliezer, que diz, não é que eu tenho uma mistura enorme aqui de 101 frutas, eu tenho 100 frutas e a fruta de Trumá, é como se elas estivessem separadas. Então não é realmente um concerto, eu estou só separando as duas. Não é que eu tenho uma mistura de 101 e é tudo proibido, uma delas é proibida, todo o resto é permitido, eu estou só separando e chegando na parte permitida. Como se tirasse uma casca de alguma coisa para chegar na própria comida, não é que eu estou consertando alguma coisa aqui. Detnana, a gente encontra a opinião de Rabi Eliezer, Detnana, está ensinando o seguinte, se há trumash na frale pachot mimea venit meu, uma CA de trumá, um volume de trumá, que caiu numa quantidade que era menos do que 100, certo? A trumá, ela só se anula numa quantidade maior quando ela cai nela, quando tem 100 vezes o volume da trumá original. Igual com relação a carne e leite, a gente tem 60 vezes, com relação a trumá precisa de 100. Caso a trumá tenha caído em menos do que 100, então vamos pensar, uma maçã caiu em 99 maçãs, venidmeu, tudo vira medumá, tudo vira misturado trumá com hulin, somente o Cohen vai poder comer isso. Agora, o que acontece? Venafal mina medumá lemakom acher. O que acontece se uma dessas 100 que estão aqui agora, certo? Caiu uma maçã em 99, ficou tudo proibido, todos podem só para o Cohen. O que acontece se uma dessas 100 agora rolou e caiu em outra caixa de frutas? Rabi Omer, medamat que trumat vadai. Rabi fala o seguinte, olha, eu preciso lachshosh, eu preciso suspeitar que talvez justamente a trumá que caiu na primeira cesta, caiu também na segunda. Ela foi a fruta que caiu na segunda. Então, a segunda parte, a segunda caixa de frutas, vai estar proibida exatamente igual à primeira. A primeira vai estar proibida porque lá caiu uma trumá, e a segunda vai estar proibida porque talvez a própria trumá que caiu na primeira caiu na segunda também. E Chachamim falam que não, olha, no momento em que a fruta de trumá caiu na primeira caixa, se misturou com tudo lá, então eu não considero como se ela tivesse por si só, eu considero como se fosse uma grande mistura. Então, se caiu uma fruta dessa 100 em outro lugar, ela só vai proibir a segunda caixa de acordo com a porcentagem de trumá que tem na primeira. Então, se uma maçã caiu em 99 maçãs, e depois uma dessas 100 maçãs que são proibidas por si só, pela dúvida de que talvez uma delas é trumá, caiu em outro lugar, só 1% dessa maçã que caiu na segunda caixa, vai proibir. Ou seja, a minha trumá, ela meio que dilui de acordo com a quantidade de maçãs que eu tenho na primeira caixa. De acordo com o Rabi Eliezer, eu considero como se eu tivesse 1 mais 99. Para Chachamim, não, eu tenho 100 completos aqui, e a trumá está diluída em todo o resto. Então, se uma trumá cair da primeira caixa para a segunda, se uma maçã cair da primeira caixa para a segunda, ela só vai proibir de acordo com a quantidade. Então, se for 100 avos, aí realmente não vai. Mas se, por exemplo, eu tinha 9 maçãs e caiu uma maçã de trumá nessas 9, então 10% dessas maçãs são trumá. Certo? Se eu diluir tudo. Se uma dessas maçãs cair em um outro grupo de 3 maçãs, por exemplo, então 10% da maçã que saiu da primeira caixa e caiu na segunda, ela tem 10% de trumá. Se mistura com as outras 3, eu não tenho vezes 100 a quantidade de trumá e vai proibir. De acordo com a Beleza, então proíbe completamente. De acordo com a Rabanan, de acordo com de acordo com o Heshbon, o cálculo de quanto eu tinha de trumá. Então a gente vê que, de acordo com o Rabi Eliezer, não é que eu tenho uma mistura agora de 99 mais 1, ou seja, eu tenho 100
frutas proibidas, eu tenho 99 mais um. A única fruta de Trumá que caiu lá, ela é considerada por si só. Por isso, Rabi Uda fala, eu posso tirar essa fruta e comer todo o resto, porque não é que eu estou consertando o resto, não é que eu tinha 100 frutas, que tinham 1% de Trumá em cada uma delas, e agora que eu tirei uma, eu consertei todo o resto. De acordo com o Rabi Uda, não, a Trumá estava ali no cantinho, quando eu tirei ela, todo o resto voltou ao original. Então não é tikkun, eu não fiz nenhuma mudança essencial nas frutas. Pergunta a Gemara, aí, Mardeshmade lechumra, lekula mishmatlei. Pergunta a Gemara, olha, a opinião de Rabi Eliezer, que a gente encontra aqui, é para leachmir, ou seja, Rabi Eliezer fala que eu vou considerar que a fruta que cair da primeira caixa para a segunda, eu vou considerá-la como se fosse a própria trumá. E aí vai proibir a segunda caixa também. Então a gente encontra aquele mahmir, mas a opinião de Rabi Uda vem mesmo leaquel. A opinião de Rabi Uda vem liberar fazer isso, tirar uma das frutas e comer o resto da caixa. Então não dá para falar que Rabi Uda souber como Rabi Eliezer. Rabi Eliezer a gente encontra que ele fala isso para leachmir e não para leaquel. Ela, então, não. Então, a gente tem que encontrar como quem Rabi Uda souber. Ela é o Demar que Rabi Shimon. Rabi Uda segue a opinião de Rabi Shimon, que detnan. Então, isso é o seguinte, se a trumá shenafla lemea. Se eu tinha uma seá de trumá que caiu em 100. Quando ela cai em 100, ela se anula, certo? Ela fica anulada naquele grupo. Então, eu vou ter lá 101 frutas, eu vou ter que tirar uma fruta, falar essa fruta é a trumá, e as outras 100 estão liberadas. Porém, o que aconteceu aqui é que eu tinha 100 frutas normais, caiu uma de trumá, ela se anula, eu preciso tirar uma e o resto está liberado, só que antes de eu tirar essa uma, caiu outra, caiu uma segunda fruta de trumá. E agora a minha relação aqui é de 1 para 50, não de 1 para 100. Areizo Assurá, fala tá na cama, a caixa tá Assurá como se fosse tudo trumá, porque caíram 2 em 100. Então eu tenho 1 para 50. Rabi Shimon matir, e Rabi Shimon permite, Rabi Shimon fala que não, tá permitido, certo? Já vamos entender por quê, um minutinho. Rabi Shimon permite, certo? Então agora entende por que Rabi Shimon permite, a priori porque ele entende que eu tinha 100 frutas normais, caiu uma de trumá, eu não considero que tá tudo misturado. A uma de trumá tá lá em algum lugar, e ela está anulada perante o resto. Quando cai a segunda, não é que agora tem uma mistura de 2 mais 100, e aí tem uma relação de 1 para 50, uma de Trumá para 50 de Hulin, e fica tudo proibido. As duas continuam ali no cantinho. Elas não transformam todo o resto em proibido. Então, talvez, o nosso Rabi Uda é como o Rabi Shimon. Fala que não, Mimai, talvez não, talvez esse não é o motivo. Dilma também a Kamifri, talvez a discussão é outra. Detana kama savara fagav de naflu beze acharze que mande naflu vatachadam veale chamishim nafla veale chamishim nafla. Talvez a svara, a ideia dos dois é a seguinte: Rabi Shimon Tanakama entende que, olha, mesmo que caiu uma depois da outra, eu considero como se elas tivessem caído juntas, como se as duas tivessem caído ao mesmo tempo. E aí uma maçã caiu em 50 e a outra maçã caiu em outros 50. E já que a proporção é de 1 para 50, vira tudo como se fosse trumá. Preciso dar isso para o Cohen. Vender para o Cohen. Rabi Shimon savar kamata batil bemea ve'ativtil bemea vechad. E o motivo que Rabi Shimon matir não é porque ele considera que a fruta de trumá está separada do resto. E aí, consequentemente, a gente quer explicar para a Rabi Uda que eu posso só tirar ela e liberar o resto da comida, que eu não estou fazendo nenhuma mudança essencial nas frutas. Eu estou só tirando a parte ruim. E Rabi Shimon souber que é permitido quando caiu uma de trumá e depois mais uma na 100, ele souber o seguinte, ele fala, olha, a primeira que caiu, ela caiu em 100, então ela se anulou perante as 100 que estão lá. Quando caiu a segunda fruta de trumá, a primeira já estava anulada, então a segunda caiu em 101. A segunda fruta de trumá que caiu lá, ela caiu em um grupo de 101 frutas, então ela também se anula. Ou seja, o motivo de Rabi Shimon não é que a fruta de trumá está separada do resto, e sim que ela se anula perante toda a quantidade. Ela, então, volta atrás. Qual o motivo de Rabi Uda? Porque Rabi Uda permite tirar a trumá e, entre aspas, consertar o resto das frutas, porque ele não considera isso como um conserto. O de Amar que Rabi Shimon ben Lazar, ele segue a opinião de Rabi Shimon ben Lazar, Tânia. Rabi Shimon ben Lazar omer, noten ena betzad ze veochen mitzad acher. Rabi Shimon ben Lazar fala o seguinte, olha, se uma fruta de trumá caiu em um grupo de 100 frutas normais, que eu preciso tirar uma para liberar todo o resto, Rabi Shimon ben Lazar fala o seguinte, não preciso tirar uma
Falar, essa que eu estou tirando é a fruta de Trumá e dá para o Cohen, e o resto está liberado. De acordo com o Rabi Shimon, eu posso comer todas e pensar o seguinte, olha, aquela ali, aquela fruta que está do outro canto, ela vai ser a fruta de Trumá. Ou seja, de acordo com o Rabi Shimon ben Eleazar, eu não tenho realmente uma mistura. Cada fruta e fruta por si só é permitida. Eu posso olhar, eu posso ter aqui a caixa de frutas na minha frente, eu posso, olha, ali do lado direito da caixa vai estar a fruta que vai ser trumá, e vou comendo as que estão do lado esquerdo. Então as frutas do lado esquerdo, que se misturaram com a trumá, já estão permitidas no momento. Eu já posso comer elas agora. Depois, em algum momento, eu vou ter que tirar uma. Então o Rabi Uda, que disse na Mishnah que eu posso tirar uma fruta de trumá dessa 101 para falar essa é a trumá e o resto está liberado, ele souber que não tem aqui nenhum conserto. Não é que essas frutas eram proibidas e agora eu posso comer. Essas frutas já eram permitidas. Eu só precisava tirar uma, mas essa uma eu podia tirar depois. Enquanto isso eu podia comer as frutas que estão lá. Então aqui não tem realmente uma mudança na situação das frutas. Elas eram permitidas, continuam sendo permitidas. Pergunta Gamara, será que o Rabi Uda realmente souber como Rabi Shimon ben Eleazar? A gente encontra aqui Rabi Uda discorda de Rabi Shimon ben Eleazar. Detalhe, está ensinando a Braita o seguinte, Rabi Uda Omer Malim também do Abechado Meá. Rabi Uda fala no Shabat, se caiu uma fruta de trumá em 100 frutas de Hulin, eu posso tirar uma, falar essa é a trumá e liberar todo o resto. Rabi Shimon ben Eleazar Omer, noten ena betzad zev, ochel betzad acher. Rabi Shimon ben Eleazar fala, olha, não precisa tirar, eu posso começar a comer de um lado e pensar, a fruta de trumá está do outro lado. Ou seja, a gente encontra que Rabi Uda discorda de Rabi Shimon ben Eleazar. Rabi Uda, a priori, não permite comer de um lado e pensar, a fruta que vai ser trumá está do outro lado. Então, Rabi Uda mahmir mais. Então, não pode ser que Rabi Uda concorda com Rabi Shimon ben Eleazar, porque ele discorda dele. Fagmará de Rabi Uda difame de Rabi Shimon ben Eleazar. Fagmará não, pelo contrário. Rabi Uda, ele mequel mais ainda, ele libera mais ainda. Rabi Shimon ben Eleazar fala, olha, eu não posso realmente pegar uma fruta, tirar, falar essa é a trumá e liberar todo o resto. Porque eu estou consertando, isso daqui é considerado consertar. Rabi Uda fala, olha, não só eu posso comer de um lado e pensar que a minha trumá está no outro, eu posso mesmo pegar uma fruta na prática, tirar ela para fora e falar, essa vai ser a trumá. Ou seja, Rabi Uda, ele mequil mais ainda que Rabi Shimon ben Eleazar, então por isso, de acordo com Rabi Uda, eu posso tirar umas frutas e não é considerado que eu estou consertando o resto. Próximo Mishnah. Se eu tenho um barril de vinho e tem uma pedra em cima do barril, e eu quero pegar o barril, quero beber o vinho, só que a pedra é mukse. O que eu faço? Matal tzida venofelet. Eu viro o barril para o lado um pouco, deixo a pedra cair e abro o barril e pego o vinho. Não posso pegar a pedra com a mão, mas eu posso movimentar ela através do barril. Aí tá bem na Haviot, se eu tinha um barril com a pedra em cima e tinham outros barris em volta, não dá para eu virar para o lado, porque a pedra pode cair e quebrar o barril que está do lado. Então o que eu faço? Magbia, eu posso levantar o barril que está com a pedra, colocar um pouco para o lado, matar se dá bem no peret e derrubar a pedra um pouquinho mais para longe. Mesmo levantar o barril não tem problema, não só inclinar o barril pode, mesmo levantar e pôr para o lado também vai ser. Maot shalakar, fui deitar, fui dormir, encontrei que tinha mukse em cima do meu travesseiro, tinha moedas em cima do travesseiro, mener etakar veio no flot. Eu posso bater, chacoalhar o travesseiro, levantar ele, e as moedas caem sozinhas. Ou seja, eu não posso movimentar um mukse diretamente, mas eu posso movimentar um mukse indiretamente. Aí tá lá, Lashleshet tinha uma sujeira no travesseiro. Agora a sujeira, como eu faço para tirar? Não adianta virar o travesseiro, a sujeira não vai cair, ela está presa. Eu posso pegar um papelzinho e dar uma limpada. Não posso limpar com água, porque limpar com água é proibido no Shabbat por mechabes. Então eu posso passar uma água no travesseiro, mas eu posso passar um papelzinho seco. Aí tá shelor, se o travesseiro era de couro, se o travesseiro era de couro, então o couro não absorve água, a água fica só na parte de cima do couro, não entra realmente dentro do couro, então eu posso passar água até limpar. Ou seja, tem coisas que não, a água não entra dentro delas e não é considerado mechabes, não é considerado limpar. A melachá de lechabes é quando a água infiltra dentro do tecido, do pano, tira a sujeira com ela. Isso é lechabes, isso é lavar, que é proibido no Shabbat. O couro, a água não entra dentro do couro. Por isso eu posso passar água e limpar. Mara.
Amar Ravuna, Amar Rav, lo shanu ela beshocheach, aval b'maniach naseh basir davar asur. Fala Ravuna em nome de Rav, isso que eu posso virar o barril para o lado para a pedra cair, posso chacoalhar o travesseiro para as moedas caírem, é só se eu esqueci a pedra em cima do barril ou se eu esqueci as moedas em cima do travesseiro. Porque aí o travesseiro não é bacícia da varaçu. Mas se eu coloquei lá de propósito, o travesseiro e meu barril viram bacícia da varaçu. Eles viram base para o mukse e eles recebem o mesmo din do mukse. Então, se eu coloquei a pedra de propósito, sexta-feira eu falei, olha, essa pedra eu quero colocar lá em cima do barril para o barril não voar, sei lá, por algum motivo. Então, propositalmente, eu coloquei o barril como base da minha pedra, o barril vai receber o din de mukse igual a própria pedra. Então, não adianta virar a pedra pro lado, o barril para o lado e derrubar a pedra, porque o próprio barril é mukse. Então, a nossa Mishnah que permitiu fazer isso é quando eu esqueci a pedra lá, esqueci moedas em cima da cama, mas se eu coloquei de propósito é proibido. Aí tá bem na Haviot, se eu tinha o barril entre outros barris, está escrito o seguinte, eu posso levantar o barril inteiro, levar para o lado, inclinar ele para a pedra cair. Ou seja, é melhor movimentar muito o barril, mesmo que é esforço, certo? Eu vou ter que levantar o barril que é pesado, pôr para o lado e derrubar. É melhor levantar o próprio barril do que pegar a pedra e tirar. Nas duas situações eu estou movimentando o mukse. A minha dúvida é a seguinte, será que é melhor mexer o próprio mukse com facilidade ou mexer algo permitido e o mukse de forma indireta com dificuldade? O que é melhor? Pegar a pedra e tirar, que é simples, mas eu toquei na pedra diretamente, ou levantar o barril e virar para a pedra cair, que eu não toquei na pedra diretamente, mas teve muito mais esforço no Shabat. Mantana, quem é o Tana de Rolei Kadeika Isura Veiteira? Quem é o Tana que diz que quando eu tenho uma maneira proibida e uma maneira permitida de fazer a mesma coisa, Beteira Tarhina Beisura Tarhinan, é melhor se esforçar para fazer do jeito permitido, menos proibido, do que fazer do que mexer no Isur, do que mexer na proibição, certo? É melhor se esforçar para levantar o barril e virar ele para a pedra cair do que simplesmente pegar a pedra e jogar fora. É Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel. Detranão a gente encontra essa opinião. Está ensinando a Mishnah o seguinte, Aborer kitnit beyom tov. Alguém que ele quer fazer feijão, arroz no Yom Tov, por exemplo, e ele precisa livrar, ele precisa pegar os bons e tirar os ruins. No Yom Tov vai ser permitido isso, porque Yom Tov pode cozinhar. Beit Shammai omrim borer ochel veochel. Beit Shammai fala, olha, mesmo no Yom Tov, você tem que pegar os grãos bons e comer eles. Não pode tocar nos ruins. O que é ruim, deixa de lado. O que é ruim é mukse, não serve para nada. Pega os bons e come eles. Beit Hillel omrim borer kedarko bechelko betam ruim. E Beit Hillel fala, não, no Yom Tov pode fazer borer do jeito normal, tira os ruins, certo? O normal de borer é tirar os ruins. Então você tem um monte de arroz, tem alguns arroz que estão meio pretos, meio sujos, você tira os ruinzinhos e come. Pode fazer isso no colo, pode fazer isso com um cli, como se faz geralmente. Vetânia, está escrito na Brás o seguinte, Amar Rabban Shimon Gamliel, Bamedvarim Amurim, quando realmente Beit Shammai e Beit Hillel discutiram, se eu tiro a parte boa ou se eu tiro a parte ruim, Sheochel Merubei Lapsolet, quando eu tenho mais bom do que ruim, quando a maioria da comida que eu tenho na minha frente é boa, certo? Mais bom aqui é cabível, porque bom não é adjetivo. Eu tenho mais comida boa do que ruim. Então, nesse caso aqui, falam Beit Shammai, pega a parte boa, falam Beit Hillel, tira a parte ruim. Quando a maioria é comida, ou seja, quando a maioria é uma comida quando a maioria é positiva, quando a maioria é permitida, é melhor mexer, tirar o ruim fora. Mas se eu tenho mais comida ruim do que comida boa, ou seja, eu tenho aqui na minha frente 100 feijões, 60 deles estão estragados e 40 estão bons, todo mundo concorda que é melhor pegar os bons. Ou seja, se tem muito esforço para tirar os ruins, é melhor pegar os bons. Aqui, o nosso caso, qual é o nosso caso? O nosso caso, a priori, é um caso que ochel merube alapsolet. Aqui, eu tenho mais, no caso do barril, eu tenho mais comidas boas, que é o barril inteiro, do que a pedra. A pedra é uma pedrinha pequena. E o que está escrito? O que eu preciso fazer nessa situação? Eu pego a parte boa e jogo ela para fora. Então, isso segue a opinião de Rashbag.
Fala, Gmará, Hanami, que vande baile mishkal, lo mishtaki le... Desculpa, é uma pergunta. Veacha de Chiol Merubel Psoledamei. Aqui a priori, desculpa, aqui a priori, de acordo com o Rashbag falou o seguinte, olha, se tem mais comida do que partes ruins, então tira a parte ruim, pega a parte ruim e joga fora. Então, pergunta, Gmará, aqui eu tenho um barril enorme, que é pesado, que é muita comida, e eu tenho uma pedrinha pequena. A pedrinha pequena, a priori, é como se fosse 3 feijõezinhos ruins entre 100 feijões. Eu deveria pegar o ruim e jogar fora. Então, por que aqui Rashbag não falou pega a pedra e joga fora? Porque aqui realmente eu levanto o barril inteiro, viro ele para a pedra cair sozinha. Fala Gmará, que vande baile mishka, lo mishtaki leiai nada shaki leleven, que pessoa merbela ochel damei. Fala Gmará o seguinte, fala, olha, qual a outra opção aqui? A outra opção é pegar o vinho sem tocar na pedra. A priori eu posso tirar o vinho sem tocar na pedra. Eu posso fazer um buraquinho no barril e puxar de lá o vinho sem tocar na pedra. Então fala Gmará, olha, Rashbag concorda aqui que, embora a pedra seja mínima em quantidade, é uma pedra em cima do barril. Se eu comparar o esforço que é entre tirar a pedra e tirar o vinho, pegar o vinho, então a pedra ocupa muito mais espaço. Porque se eu quiser pegar o vinho, eu vou ter que tirar de gotinha em gotinha, de pouquinho em pouquinho. Então a pedra, ela ocupa muito mais espaço do que ela realmente é fisicamente. Fisicamente é uma pedra, mas o esforço que ela me gera é muito maior. Então é como se fosse psolet merubei ala ochel. É como se tivesse mais coisas ruins do que coisas boas. É como se a pedra fosse gigantesca e um pouquinho de vinho. Então, nesse caso, eu preciso mexer na parte permitida, que é levantar o barril e virar para o lado. Por isso, nesse caso, o Rashbag falou para fazer isso dessa forma. Aí tá bem na Haveot Magbiá, foi dito que se o meu barril com a pedra em cima está entre outros barris, que não dá só para virar, porque se eu virar a pedra pode cair e quebrar o barril do lado, então eu levanto e viro para a pedra cair longe. Tânia, Rabelsi, fala Rabelsi, aí tá Ravid Munachad Baotzar, Rosh Eu Kleis Ruchin Munachim Tartea, se o meu barril que eu quero, ele tá no armazém, ou se tem kelim de vidro em volta, que também não dá para jogar a pedra nesse lugar, vai atrapalhar. Magbiá le makom acher, o matal se dá bem no felet. Eu posso pegar o barril, levar para outra sala, para outro lugar, derrubar lá a pedra, pegar o que eu quero do barril e devolver o barril para o lugar. Ou seja, fala assim, não é só que eu posso levantar um pouquinho e virar, eu posso levantar, carregar o barril para onde for, para onde eu quiser jogar a pedra, e lá eu jogo a pedra e venho, e volto para o lugar, certo? Não precisa ser só ali do lado, eu posso realmente ir para longe. Mote alacar, se tem moedas em cima do travesseiro. Igual foi dito com relação à pedra em cima do barril, aqui também com relação às moedas em cima do travesseiro. Isso que eu posso mexer o travesseiro para derrubar as pedras, para derrubar as moedas, é só se eu esqueci as moedas lá. Mas se eu pus as moedas de propósito em cima do meu travesseiro, então o travesseiro virou bacis do Avarassur, igual as moedas são muxas, assim também o travesseiro é muxa. Isso que eu posso, isso que está escrito na Mishnah para chacoalhar o travesseiro e as moedas caírem, é quando eu preciso do travesseiro. Mas se eu preciso do lugar onde está o travesseiro, então eu não preciso jogar as moedas longe, metal telov eu dar malav. Eu posso pegar o travesseiro com as moedas em cima e levar o travesseiro para outro lugar, se eu preciso do próprio lugar do travesseiro. Assim também, ele tinha uma braita que diz exatamente isso, que isso que está escrito que eu chacoalho o travesseiro para as moedas caírem, é só quando eu preciso do próprio travesseiro, mas se eu quero o lugar, então eu posso levar embora o travesseiro com as moedas. O que acontece? Eu esqueci minha carteira no Hatzer, no pátio da minha casa. Agora, tem muita gente que passa lá, alguém pode acabar roubando a carteira. O que eu faço? Eu não posso movimentar a carteira, porque ela é mukse, e eu não quero deixar lá. Mania que caro tinoco metal tela. Fala, Belshaya, igual quando eu tenho moedas em cima do travesseiro, eu posso movimentar o travesseiro e as moedas juntas. Aqui, se eu tenho a carteira que está lá no chão, eu posso colocar um pedaço de pão em cima da carteira, ou uma criança, e movimento tudo junto.
Eu pego o pão com a carteira embaixo e movimento junto, igual eu posso movimentar o travesseiro com as moedas em cima. Mesmo que aqui é o contrário, a carteira está embaixo, aqui, ou seja, já que eu tenho um FCD, já que eu estou perdendo alguma coisa, foi liberado fazer isso, certo? Geralmente isso é proibido, mas para evitar FCD, para evitar perder o dinheiro que eu vou perder aqui, pode fazer isso. Amaravitzak, shachach levina bachatzer. Se eu esqueci um tijolo, também algo que tinha valor no Hatzer, faça a mesma coisa. Amanhã, coloca em cima um pedaço de pão, uma criança, movimenta os dois juntos, por causa de FC, para não perder dinheiro, foi liberado movimentar o Mukse dessa forma. Certa vez, esqueceram uma caixa cheia de moedas no lugar que era uma sarta, certo? Um lugar também que não podia carregar lá. O Baal Veshalou e Rabi Yochanan, Rabi Yochanan o que fazer? Vamarlem, Ani, Cholé, Kikarotinok, Betel Telua. Rabi Yochanan falou a mesma coisa, coloca um pedaço de pão, a criança em cima e movimenta, não tem problema nenhum. Amar Marzutra, Ilcheta Kicholá Neshmat Etabeshocheach. Fala Marzutra, olha, a Lacha é assim, como tudo que foi falado até agora, que você pode, no lugar que tem FC, no lugar que tem algum dano financeiro, algum prejuízo, pode colocar uma criança ou um pedaço de pão em cima do mukse e movimentar os dois juntos, bechocher, caso eu tenha esquecido isso lá. Mas se eu deixei lá de propósito, problema é meu. Ravashi amar filho shocher na miló. Ravashi, ele discorda de tudo que foi falado até agora. De acordo com Ravashi, é proibido fazer isso. Não posso colocar um kikar ou tinok para movimentar o mukse. Velomro kikar ou tinok ele é bilvad. O din de kikar ou tinok, o din de que se eu coloco um pedaço de pão uma criança me libera movimentar o mukse, isso foi falado para movimentar um morto, para movimentar um defunto que está no sol e vai estragar. Ele vai decompor, vai cheirar mal, não vai ser legal para as pessoas, nem para o falecido. Lá foi permitido fazer toda essa história, mas não em qualquer situação em que eu tenho algum tipo de FC. Abaye manach kafa kifen. Abaye, quando ele queria movimentar palha, ele colocava uma colher em cima da palha e movimentava tudo junto, certo? Parecido com o que foi liberado antes. Rava manach sakina abarional metaltela. Rava, quando ele queria movimentar um pedaço de carne, meio crua, ele colocava uma faca em cima e movimentava. Certo? Parecido com o que a gente falou antes. Amaravilhoso, fala, Kama Harif Ishmata Tadedarki. Falou, Raviose, meio que falando para ele, olha, vocês são muito inteligentes, mas a priori não é tão simples assim. Ei, Murdamur Rabanan Beshocheach Lechatchila Miamur. Rabanan falaram, permitiram fazer isso, Beshocheach, alguém que fez isso sem querer, esqueci lá, vocês estão fazendo isso mesmo Lechatchila. Certo? Abai várias vezes fazia isso. Rava várias vezes fazia isso. Certo? Como vocês fazem isso? Foi só permitido Beshocheach, caso eu esqueci, tem um jeito de fazer, mas não lechatchila. Amarabai falou Abai, olha, ilav dadam chashuvana, kafa kifei lamali, achazu lemizga alaio. Abai falou o seguinte, olha, a verdade é que para mim, essa palha não é mukse. Essa palha, para mim, na minha casa, é colchão. As pessoas deitam em cima dela. Ela, bichla, não é mukse. Mas, como eu, Abaye, sou uma pessoa importante, as pessoas olham para mim e aprendem de mim, veem o que eu faço e falam, Abaye fez isso, então é permitido. As pessoas não vão perceber que essa palha é permitida porque ela serve de colchão aqui em casa. Vão achar que palha não é mukse. Então fala, Abaye, olha, a priori eu podia movimentar a própria palha. Isso que eu coloco alguma coisa em cima para movimentar ela é uma rumra. Então eu sei que isso daqui foi só liberado quando alguém esquece não fazer isso de lechatchila. Mas para mim, a verdade é que isso daqui é só uma rumra. Eu poderia, claro, movimentar a palha sem problema nenhum. Isso que eu coloco a colher lá, é só fazer alguma coisinha a mais. Então, nesse caso é permitido. Amarava, Irava falou a mesma coisa. Irava fala também, olha, para mim, a verdade é que se eu não fosse um cara importante, conhecido, que as pessoas olham e aprendem do que eu faço, eu não precisava da faca. Não precisava da faca que eu coloco em cima do pedaço de carne. Eu como a carne crua, gosto de carpaccio, para mim isso não é mukse. Por que eu faço isso? Por as pessoas não acharem que é tão simples, que é tão fácil. Então é verdade que geralmente só foi permitido no caso de shocheach, mas no meu caso eu nem precisava fazer. Eu fiz a mais, eu fiz algo extra, então aqui também não tem problema. Pergunta a Gmará.
de acordo com Rava, carne crua não é mukse, por quê? Porque serve para umtza, certo? Serve para Rava próprio comer carpaccio. Tama de hazele umtza, lo hazele umtza lo. Parece que, de acordo com Rava, se a carne crua que não serve para comer é mukse. Lemeimar, de Rava que Rabiuda Sfiralei. A priori parece que Rava concorda aqui com Rabiuda com relação a denim de mukse. Geralmente a gente fala que nas alachot de mukse alachá como Rabi Shimon, mas Rava aqui que está falando que carne crua é mukse, a não ser que dê para comer ela desse jeito, parece que ele concorda com Rabiuda. E Lihorá, isso não é certo, por quê? Ve'amarava, certa vez a gente encontra a seguinte história, Rava ele falou, Leshmai, Rava falou para o ajudante dele, Tava ele baravaza, vexado em Leshundra, Rava falou para o ajudante dele, olha, faz para mim no Yom Tov, faz para mim shritar num pato, eu vou comer a carne, e a parte, o intestino, a parte de dentro, dá para o gato, joga para o gato comer. Ou seja, a gente vê que Rava diz que a parte interna do animal, mesmo que ela não serve para comer, não dá para comer isso cru, pessoas não comem isso, não é mukse. Ele falou, pega e joga para o gato. Então tem uma contradição. Rava que falou que a carne crua só não é mukse quando ela é comestível. E na historinha, com o ajudante dele, mesmo a carne estragar, mesmo a carne do intestino que não serve para comer crua, ele falou que não é mukse, ele mandou dar isso pro gato. Fala Gmará, Atam que van de masrach date eloi metmol, achanamim date eloi metmol. Vamos, olha, no caso do pato, está se tratando que fizeram shritá nesse animal ontem, certo? Na sexta, no Erev Yom Tov fizeram shritá. Então a carne já estava lá preparada e aos poucos ela ia começar a estragar. Então, já que se eu deixasse essa carne digamos que ontem foi na terça-noite, se eu deixasse essa carne de terça de manhã até quinta, ela ia estragar, então eu já penso, olha, nesse Yom Tov, quando eu for comer a carne do pato, a parte da carne boa eu vou assar para mim, e a parte de dentro eu vou dar para os animais comerem. Então aqui não é mukse, porque eu já planejei dar para os animais comerem antes de começar o Yom Tov. Mas geralmente carne que não é comestível é mukse. Porque Rava souber como Rabiuda nesses dinim de mukse. Achanam estava de Rava que Rabiuda Sfiralei. Vamos trazer mais uma prova para isso que Rava souber como Rabiuda. De Darash Rava falou a seguinte drashá. Falou no Beit HaMidrash, falou a seguinte alachá. E Shalot ikanes lebeit ha'etzim litol mehem ud. A mulher é proibida ela entrar, mulher ou homem, certo? Qualquer pessoa aqui no caso, não pode entrar ali no armazém onde ficam as madeiras para pegar fiapinhos de madeira, certo? Eles usavam gravetos para colocar fogo. Por quê? Porque o que ficava no armazém, aquilo é mukse, eu não tenho plano de usar. No Yom Tov eu posso acender fogo, mas só se a minha madeira não é mukse. Se é uma madeira que é mukse, eu não posso. Se eu tinha um graveto grande que quebrou no Yom Tov, certo? Um graveto grande que quebrou no Yom Tov, eu não posso usar ele para colocar fogo. Esse graveto era um tipo de kli também. Eles usavam isso para algumas coisas. Se ele quebrou no Yom Tov, eu não posso usar ele para acender fogo. Porque eu não posso acender fogo com kelim que quebraram no Yom Tov, porque eles tinham uma utilidade antes de começar Yom Tov. E se ele quebrou no Yom Tov, a funcionalidade dele mudou, isso daqui é considerado mukse. Rava que falou isso, ele segue a opinião de Rabiuda, que tem esses dinim especiais de mukse. Então a gente encontra que realmente Rava souber como Rabiuda. Shkoyach.